partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, sexta-feira, 21 de novembro, dia de reflexão, de olhar para o desenvolvimento regional e de preparar o coração para um fim de semana cheio de boas energias. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi, é ter com quem contar, Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, inspirando mulheres Netwaving Club, inspiraram o movimento ao lado de outras como você, Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores, e Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para abrir o nosso papo de hoje, eu trago uma frase que tem tudo a ver com o encontro que a gente vai ter aqui. Cidades só evoluem quando decidem construir um futuro juntas. Não existe um autor, né, que vocês conheçam, na verdade fui eu que pensei nessa frase, porque ela é cheia de verdade. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre união, sobre desenvolvimento, políticas públicas e visão estratégica para o futuro das missões, especialmente nesse momento tão simbólico dos 400 anos. E para isso a gente recebe aqui nos estúdios Lisiane Ugeri Rampel, analista sênior do Sebrae, especialista em competitividade, inovação e desenvolvimento territorial e uma das vozes mais importantes da nossa articulação regional. Lisi, que delícia, seja bem-vinda ao Cafezinho. Obrigada, Dani, delícia aí pelo convite, aí uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. Ai, que bom. Bom, eu gravei os stories vindo e eu disse, quem não conhece, precisa conhecer esta pessoa, né? Porque, assim, a Lisi, ela tem uma presença muito forte, assim, em todos os eventos importantes, articulações importantes, coisas importantes que a gente realiza aqui na cidade. E, de fato, vai ser uma conversa muito rica que a gente tem aqui hoje. E, assim, esperando aí, né, tudo que tem para acontecer agora com os 400 anos, é um momento importante para nossa região, né, Lisi? Então, eu acredito que tem muita coisa acontecendo, não só via Sebrae, mas várias entidades aí focadas em fazer com que esse 2026 seja memorável, né, para nossa região. E aí eu quero começar falando a respeito dessa questão territorial mesmo, né, do desenvolvimento territorial. Porque quando a gente fala de 400 anos das missões, a gente está falando de um monte de cidades que estão se organizando para que esse ano de 2026, esses 400 anos aí, fique marcado na nossa história, né, e que ele reforce também a nossa história, né, que a gente tem aí, então, quem não conhece, conhecer, quem conhece, relembrar, reforçar. Quando a gente fala desse desenvolvimento regional, Lisi, qual que é o impacto na prática disso na vida das pessoas para o desenvolvimento dos territórios? Bom, o turismo, eu digo que é uma das atividades mais democráticas que tem, porque ele movimenta mais de 52 setores da economia. Então, mesmo que você não seja uma agência de viagem, não tenha um hotel, não tenha uma lojinha de souvenir, você vai ser impactado pelo turismo de forma positiva. Para o turismo acontecer, a gente sempre comenta que tem que ter a tríplice aliança conectada. O que é essa tríplice aliança? É a comunidade, é o poder público e é o privado. Os três têm que estar unidos e com uma visão de futuro, cada um fazendo o seu tema de casa. Os 400 anos traz um vetor de desenvolvimento e um impulso para a gente olhar para toda essa história, todo esse legado, toda essa riqueza cultural que nós temos e aproveitar isso de forma econômica, né, para trazer o desenvolvimento e também até um resgate a tudo isso que aconteceu, né, de que a gente tenha uma retratação com toda essa cultura indígena, com tudo que aconteceu. Foram mais de 30 mil almas dizimadas na nossa região, então também é um momento para a gente olhar para isso e valorizar a cultura indígena, todo esse legado, a vinda dos jesuítas. E os 400 anos traz o olhar do governo, né? Traz o olhar de entidades para a nossa região e muito recurso está sendo liberado, foi liberado, já está em momento aí de execução dos projetos, que traz um novo fôlego para a região. Então, eu contar essa história de forma diferente, né? E como que a gente conta isso de forma diferente? Trazendo inovação, trazendo um pouco de criatividade, trazendo um pouco de audácia, né? Uma nova, sendo mais pungente na região. E aí a gente vai ter projeção mapeada, a gente vai ter mini-mundo, a gente vai ter museus, vão ter várias ações acontecendo
que para aquela pessoa que já veio para a região, que já visitou as missões em algum momento, ela diz, opa, tem coisa nova lá, quero levar meu filho agora para mostrar as missões por um outro olhar, né? Mas o que me chama atenção, Dani, e que eu acho que a gente tem que ter um olhar muito avançado para isso, é que os 400 anos não é do poder público. E eu vejo muito assim, o que o poder público está fazendo? E aí que eu chamo a Tríplice Aliança. E aí eu chamo o empresariado. Aquele cara que tem a lojinha do varejo de confecção, que ele diz, não, eu não tô nem aí pro turismo, porque isso não impacta em mim. Impacta sim, porque quando a gente viaja, a gente entra numa loja e compra um produto. Eu não compro só a camiseta escrito Amo Santo Ângelo, né? Eu compro algo que você conecta, essa loja é legal, ela tem um storytelling, ela me traz um produto diferente, ela me traz uma experiência inovadora, então tem que se engajar. Mas não as lojas fechando ao meio-dia. Então já começa, quando eu quero turismo, as lojas têm que estar abertas em horário comercial. A gente já tem um movimento na nossa cidade assim, temos algumas que já abrem, né? Tem que estar aberta depois das 18 horas, tá? Então, e tem que se conectar também com a identidade local, Sim. tá? E eu sinto muita falta disso na nossa região, que são os elementos arquitetônicos em todos os lugares. Quando eu tô na praia, a praia ela é uma loja de confecção, é um restaurante, é um salão de beleza, tem essa pegada natural, a arquitetura está em todos os momentos, né? Eu sinto, eu estou na atmosfera. E quando eu tô aqui na região, como que é a fachada da tua empresa, sabe? Como que tu se conecta com isso? Como que tu conta essa história, tá? E eu vou dar aqui só eu sei que não tá na tua pauta, mas eu vou puxar isso Por agora favor, já. fale. Tá? A gente vai fazer o Degusta Missões, tá? Que vai acontecer no verão, né? E a gente não trouxe só o resgate dos insumos utilizados pelos índios, mas também trabalhamos com consultorias para as empresas investirem em elementos arquitetônicos no ambiente, para que eu entre nessa atmosfera e sinta. Então, o Sebrae está fazendo a sua parte, né? Trazendo isso, mas a gente precisa que o empresário faça e que a comunidade olhe para frente da sua casa, para a calçada, para o canteiro, e não só para sua casa, mas olhe para o seu comportamento, tá? Eu vejo lixo no chão e aí dizem assim, mas não tem quem junta? Não precisa ter quem junta se não tem quem coloca no chão. Então, começa pela educação da comunidade. Você, quando sai caminhar e tá com uma garrafinha, onde que tu coloca, tá? Eu moro no Parque das Oliveiras e eu te digo, eu vou e eu encontro no caminho pessoas que jogam latinha na rua. Isso me impacta. Uma região que quer trabalhar turismo tem que ter educação, e a educação é para os pequenos e os adultos, porque não é só as crianças que fazem. Então, esse é o tema de casa. Perfeito. E eu assino embaixo de tudo que tu falaste agora, porque assim, essa seria a minha segunda pergunta, Lise. Do que, né, porque a gente está há muito tempo falando de potencial, temos potencial turístico, né, é uma resenha que vem há um tempo, né, Lise, e eu ia te perguntar o que faltava na tua visão, né, o que falta para que de fato a gente saia dessa seara de potencial e sejamos de fato, né. Começa por aí. Essa do potencial a gente há anos falando. Há anos falando. E para mim falta uma coisa. Atitude empreendedora, tá? A gente vai ter o seminário de turismo semana que vem, e eu sei que tu vai me fazer essas perguntas depois, mas eu já vou dando os spoilers, né? E eu acho que tudo vai se conectando. E nesse seminário, além de a gente trazer todo um bloco que vai trabalhar sobre todos esses projetos que vão desenvolver a região, né? Que tem esses recursos públicos vindo, e isso vai dar um novo ar. A gente traz também o lado do empreendedor. Então, nós vamos finalizar o seminário com uma palestra de mentalidade vencedora. Porque não adianta o governo colocar recurso se o empreendedor não fizer a parte dele. E aí eu saio da loja de confecção e eu entro para empreendimentos focados em turismo, tá? Porque o que eu faço aqui na região? Já tenho bons hotéis, a gente tem essa pegada de chalés entrando, uma pegada muito forte na região. Eu vejo muita gente investindo, eu dou palestras sobre tendências de turismo, e os chalés, eles estão dentro das tendências, porque é o momento que eu tenho a conexão com a natureza, eu vivo uma experiência diferente, eu quero sair de grandes centros, eu quero sair do turismo massivo.
Mas eu pergunto para eles, ok, eu fico 2 noites no teu chalé, na terceira eu quero fazer outra coisa. Eu preciso sair dali, porque a conexão com a comunidade local, com a cultura local, ela é uma das tendências. E aí, que experiências eu tenho para trabalhar isso? A gente desenvolveu todo um projeto aqui para a região, e ele está em momento de buscar orçamento, né? Que é contar a história utilizando a tecnologia, né? Porque Adorei. hoje, tu vai amar, mas não é fácil de implementar, Não é. porque ele é carésimo para Sim. implementar. Mas a gente conseguiu desenvolver toda a curadoria de conteúdos, a gente desenvolveu para os 5 sítios arqueológicos, porque já é um olhar que nós temos, assim. Hoje você vem para a região, você visita Santo Ângelo, São Miguel, dou uma passadinha em São Luís e já estou voltando, já deu, tá? Nós queremos que o turista fique mais tempo na região, que amplie os locais de visitação e que desenvolva o ecossistema empresarial, tá? Mas como que eu faço você ir até São Nicolau? Tá? Eu tenho que ter uma história para contar de uma forma diferente. Então, a gente desenvolveu essa curadoria olhando para os 5 sítios, cada um contando uma história. Não falamos em guerra, não falamos em destruição, só falamos em legado. Falamos na parte bonita que era a vida deles, como era que esses índios viviam, como era o seu dia a dia, a sua alimentação, as suas festas, como era o processo produtivo, como que era a questão do artesanato, como que eles trabalhavam a questão do vinho, a questão da culinária. Então, vários aspectos. E aí a gente fez, quando a gente foi fazer essa curadoria do conteúdo, a Unicinos, que desenvolveu todo o texto, né? Já está aprovado pelo IFAM, então a gente conseguiu dar grandes passos. Eu lembro que eu disse assim para a equipe, e eu digo, eu quero um seriado de Netflix. O que é o seriado da Netflix? Eu terminei o primeiro episódio, por mais que eu diga, eu só vou assistir um, eu não consigo. Eu tenho que assistir o segundo. Eu vou maratonar. Então, eu quero que vocês maratonem nas missões. Que eu chegue em São Miguel, que é por onde eu começo a jornada, mas que eu vá em São João Batista e saiba que ali surgiu o ferro através do fogo, que ali teve a harpa, que ali teve a questão das ervas medicinais e que isso traz toda essa ancestralidade para o nosso dia a dia, impacta, inclusive na nossa vida. Então, mostrar para que eram esses insumos, como que eles usavam. E isso, tu vai trabalhar o ecossistema empresarial, né? Então, o Santo Ângelo, por exemplo, você trabalha a questão do processo produtivo da erva mate. O nosso centro aqui, ele era extremamente desenvolvido pela erva mate. Sim. Mas daí, eu vou na praça, isso é através do celular, através da realidade aumentada, é alta tecnologia. Outro dia que eu só vi isso na Europa. Aqui no Brasil, eu ainda não tive essa oportunidade. Então, a gente está trazendo algo bem inovador. Mas, quando eu vivo isso, aí falando em conceito de turismo, o que é o conceito de turismo? Eu estou sensibilizada a conhecer uma história, eu chego nesse local, alguém me conta uma história, né, de uma forma que toque o meu emocional. Quando eu termino de conhecer, de visitar e de interagir, eu caio numa loja, tá? E a loja vai vender produtos que estão relacionados a essa história. E quando eu saio da loja, eu entro no restaurante, o restaurante está servindo um produto que é relacionado a isso. A lojinha do lado vende esse produto. Ok, então se é essa a lógica do turismo, e se nós olhamos para Santo Ângelo e sabemos que a erva mate era um grande vetor do desenvolvimento local, aonde que eu tenho a experiência da erva mate que não seja comprar uma erva, aprender a fazer um chimarrão? Isso é o máximo que eu tenho aqui, tá? Ok, é bom, mas precisamos mais, né? Esses dias eu tive a oportunidade de conhecer uma empresária e até eu tenho que ir lá visitar ela, e ela me disse que ela estava investindo nisso. Eu digo, oba, é por aí. Então, a gente precisa de empreendedores para fazer o desenvolvimento olhando para essa história, e aí essas novas formas de contar e como que eu posso interagir. Outro exemplo, música. Música era algo extremamente utilizado pelos índios. Eles tinham as orquestras, eles viviam em função da música. Eu não tenho nenhum local que eu possa comprar um protótipo, por exemplo, de uma mini harpa, que era um produto que foi criado em São João Batista. A flauta, a gente só tem a flauta dos índios. Saiu disso, eu não tenho, né? Aonde que eu posso interagir com isso? Então, são esses elementos, ouvir isso, trazer através da tecnologia, brincar,
um barzinho, um restaurante que me mostre os diferentes né, equipamentos musicais. Enfim, aí cada empreendedor tem que botar a sua cabeça para funcionar, fazer um brainstorming, criatividade. A gente não tem... Porque não existe uma receita, né, Dani? Não existe dizer uma assim, construção. faça isso, né? As pessoas às vezes chegam pro Sebrae e dizem assim, o que tá dando certo, né? O que eu posso colocar para ganhar dinheiro? Eu digo, olha, se a gente soubesse exatamente essa resposta, a gente estava fazendo. Mas não é isso. Porque primeiro tem o DNA do que tu vai colocar, tu tem que se identificar com aquilo, tu tem que ter um conhecimento, tem que entender para que público tu vai trabalhar, para quem que tu vai vender, como que tu vai botar no mercado, até onde que tu pode investir, até onde que eu posso inovar dentro disso, né? Então são vários aspectos, o quanto que eu posso me envolver com isso, que são elementos que vão dizer se o meu negócio vai dar certo ou não. A tua receita, né, pro teu negócio. Exatamente, mas eu acho que hoje o tema de casa do empreendedor é olhar para nossa região, conhecer um pouco mais da história, escutar, tá? As pessoas nos dizem, elas nos dão sinais do que precisa. Conversa com um turista. Se tu quer investir em turismo, vai lá para São Miguel, para na frente, faz pesquisa. Lizzy, mas isso acho que é o tema de casa mais importante de qualquer princípio, né? Qualquer empreendedor que queira lançar um produto novo, que queira abrir, a primeira coisa que faz é pesquisa de mercado, né? Exatamente. E eu acho assim também que quando a gente fala de empreender, existe uma coisa que funciona para qualquer tipo de nicho, que é criar um ambiente colaborativo para... né? E ouvindo tu falar, quando tu fala que é um tema de casa da comunidade, a gente vai para o empresariado, a gente vai para todas as esferas, inclusive para o cidadão que tu citou no início da tua fala. A gente tem que se apropriar da nossa história. O taxista que leva, o cara, ele tem que saber, ele tem que orientar. E é uma coisa assim que a gente já começou outras vezes, né, Liz? E parece que não dá sequência. E infelizmente eu faço testes, né? Porque eu chego nos locais assim e digo assim, o que tem para fazer aqui? Aqui não tem nada. Isso aqui não, vai para tal lugar. Então já começa por isso, né? Uma das frases que eu sempre cito na minha palestra é: o turismo, antes de ser bom para o turista, ele tem que ser bom para a comunidade. Então, a cidade, primeiro, ela tem que ser boa para quem vive nela, tá? Porque se eu gosto, que é o orgulho de ser missioneira, a gente tem até adesivo sobre essa frase, né? Se eu não tenho orgulho do local onde eu vivo, como que eu quero que alguém gaste o seu tempo, o seu dinheiro para vir aqui? Mas, Dani, eu acho que a gente está num momento muito bom do turismo. Eu te digo que eu acho que é um dos melhores que a gente está vivendo, né? Porque a gente trabalha com turismo aí há mais de, não vou dizer tempo aqui para a gente não se entregar na idade, né? Mas já faz algumas décadas que a gente está trabalhando com isso, né? E sempre isso, temos potencial, vamos lá. Mas antes os prefeitos não acreditavam em turismo, tá? Tu chegava, tu falava, não, isso aqui não, aqui é agricultura. E era só esse elemento que eles chamavam. E agora a gente vê não só as missões, como a gente vê a Rota do Rio Uruguai dando pulos altos, tá? Prefeito investindo no setor, botando recurso, participando das ações. Então, assim, missões, e aqui vai o meu recado para todos os prefeitos e liderança, se atentem, se mexam, porque todo mundo está olhando para esse setor. E agora entrou a competitividade. Quem trabalha mais rápido, quem investe mais, quem for mais sagaz, sai na frente. E a gente não quer, e eu não gostaria de forma alguma que a nossa região Missões dissesse, a gente perdeu a vez. Sim. E nós não podemos perder a vez, não, porque agora não teremos vez. Outros 400 anos, né? Inclusive, o seminário da semana que vem, o mote que a gente botou é 400 anos, um olhar para o futuro, tá? Porque não tudo bem, a gente comemora todos esses 400 anos, mas para mim os 400 anos serve para a gente parar e dizer assim, né? O que eu quero daqui para frente, tá? Porque nós não tivemos um avanço tão grande. A gente teve, hoje a gente tem empreendedores, antes no início a gente não tinha nenhuma agência de viagem. Era tudo mato. Né? Não tem, hoje a gente tem empreendedores, tem experiências sendo oferecidas, pessoas estão olhando para isso, mas ainda um pouco devagar, né? Mas aí a gente tem que agora dar uma acelerada nesse olhar para entrar na corrida e fazer bonito. Perfeito. Liz, a gente vai, agora são 13h21, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, primeira pausa aqui, rapidinho no Cafezinho Missioneiro, com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netwaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Fica com a gente que tem muito conteúdo bom na volta.
Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. No coração de Santo Ângelo, o Irar Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h25, a gente está de volta aqui no nosso Cafezinho Missioneiro, conversando hoje com a Lisiane Ugeri Rampel sobre desenvolvimento territorial, seminário dos 400 anos, um olhar para o futuro, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Grinks Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Liz, vamos falar do seminário então, né? Qual foi o principal objetivo da criação do seminário dos 400 anos? O objetivo principal é a reflexão, né? A gente já botou esse título, que é um olhar para o futuro, para olhar o que está acontecendo nesse momento e o que a gente quer para os próximos anos e como que qual é a atividade que cada um vai ter que fazer. Então, a gente separou em 2 blocos, né? Um bloco pela manhã, onde a gente tem essa parte mais política, secretário de Turismo do Estado, secretário de Cultura do Estado, Eduardo Loureiro, né? Daqui da nossa cidade, trazendo junto com o presidente da MUFRON, com o presidente da MM, que é outro objetivo, unir as 2 regiões, que para mim sempre tem que trabalhar unidas e não separadas. Então, a gente já começou a fazer ações em conjunto, mostrando todos os projetos que estão vindo, porque além da questão das missões, a gente tem na Rota do Rio Uruguai o Costana Resort, né? Com um investimento bilionário ali acontecendo e que vai trazer um novo gás também para a região. Por isso que eu disse, cada vez mais a gente se conectar. E na parte da tarde é um olhar mais para o empresário. Ok, eu vejo que está tudo isso acontecendo, né? Mas e eu, como empresário, o que eu faço? Então, a gente entra com palestras sobre experiências, né? Como que a comunidade, a parte agrícola, o setor, todos os setores conseguem trabalhar
com produtos que estão relacionados ao turismo, mas que tragam uma experiência, porque hoje eu não quero só viajar e contemplar. Eu quero viver uma experiência, eu quero ter um engajamento, eu quero aprender alguma coisa, eu quero trazer uma memória afetiva e aí isso vai dar motivos para eu botar no meu Instagram, para eu dividir no meu stories, aprender o processo produtivo, aprender a fazer alguma coisa, me divertir fazendo algo, ou ter um momento de conexão e bem-estar, né? O wellness, né? Que é outra batida do momento. Tá todo mundo muito estressado, a gente estava comentando, estamos cansadas, chegando no final do ano, então o que eu quero? Quero spa, eu quero relaxar. Tchê, nós temos uma região que tem tudo isso, né? A gente tem várias tendências, inclusive outra do astroturismo, né? Que é uma grande tendência que está acontecendo, e o nosso interior tem tudo a ver com isso, porque astroturismo é contemplar as estrelas, mas não é simplesmente contemplar as estrelas. Eu tenho que criar uma experiência para isso, eu tenho que criar um cenário, eu tenho que criar um storytelling para isso, um momento divertido, trazer a gastronomia, trazer um pouquinho da música junto, aonde eu vou estar. E aí nós temos pouca luminosidade na região e é muito bom. Bom, mas voltando para o seminário, então a gente traz essa palestra trazendo cases práticos de como que você pode trabalhar empreendedorismo através da experiência. Depois a gente entra já com um produto que está acontecendo esse final de semana, que é o Cinema nas Missões, com o Dares Pipo. Começou ontem. Ele vai nos trazer já indicadores, então já que resultado isso deu, um produto de certa forma simples, né, porque cinema não é simples, né, mas é algo que a gente já conhece, mas dentro de um local diferenciado, porque inovação é isso, né, ela não precisa ser disruptiva, né, ela pode ser incremental, então pegar alguma coisa que já existe, mas trazer isso com uma pitada diferente, e a pitada aqui é um local diferente de uma sala fechada para assistir. E depois nós entramos com o Rodrigo Belora, que é chefe de gastronomia, super premiado da região da Serra. E ele vem falar sobre identidade gastronômica, ou seja, olhe para onde você está, olhe o que você tem e utilize esses elementos para fazer o teu melhor, né? Então, não precisa trazer o pistache para fazer um prato que não tem nada a ver com a nossa região, né? Mas como que eu pego a pitanga, o ubutiá, que tá aqui, que é nossa, que conta uma história. A mandioca, o milho, enfim, todas as outras, né, que a gente tem aí para citar, e traz isso de uma forma diferente. E aí, para a gente finalizar o dia, a gente trabalha a questão da atitude e da mentalidade vencedora, que é, não adianta o poder público fazer, não adianta você saber que tem que trabalhar a experiência, tem que trabalhar a identidade gastronômica, se você não tem atitude de fazer acontecer. Porque o motor do desenvolvimento é o empreendedor. Sim. É ele que transforma. Sim. Né? Então, o poder público tem que fazer as políticas públicas, tem que fazer os investimentos, tem que trazer bons projetos, tem que cuidar de sinalização, tem que investir também em promoção e acesso ao mercado, né? A comunidade, como a gente disse, cuidando da cidade como um todo, respeitando e tendo educação ambiental e cultural e respeito às pessoas e à sua história. Mas o empreendedor é que tem que pegar tudo isso, embalar e colocar no mercado para vender, que é onde vai entrar o recurso e girar. Sim. Lise, a tua fala, eu tenho várias perguntas a partir da tua fala. A primeira eu quero falar a respeito do Costana, né? O Costana é um empreendimento bilionário, como tu mesmo falaste, né? Acho que um dos primeiros dessa grandiosidade que a gente tem aqui na nossa região. E o impacto, eu queria que tu falasse do impacto da gente ter um local desse, né? No desenvolvimento econômico, territorial, né, da nossa região. Como que tu enxerga isso? Porque assim, a gente tem um aeroporto, então a gente está conectado com o Brasil, com o mundo. Que melhorou muito, né? O aeroporto facilitou a nossa vida. Nossa, né? Abençoado seja. Então a gente tem agora, teremos aí esse lugar incrível, né? Que é ali o Costana. Como que tu enxerga isso enquanto impulsionador territorial mesmo? Então, excelente pergunta, Dani. Sabe que o Costana ali, o Mogar, o Vando, eu sou muito próxima deles, e a gente tem feito um trabalho junto. Inclusive, eles vão estar no seminário apresentando o projeto, né? Assim como o Vando vai apresentar o Costana, o Álvaro Taisen vai apresentar o grande projeto Missões.
Mas o Costana, o que eu acho legal na batida deles é que eles não estão olhando só para o seu empreendimento, mas eles sabem que para eles acontecer e ter sucesso, eles têm que se conectar com a comunidade local. Então, eles estão indo em todas as comunidades, eles participam de várias ações que a gente faz, levando o projeto para apresentar, porque primeiro as pessoas têm que saber o que é esse projeto, né, entender, e aí ele mostra que por mais que as pessoas forem para o Costana, que vai ser um lugar lindo, o projeto é esplêndido, chega um momento que eu volto na tendência, conexão com a comunidade local. Eu quero visitar uma agroindústria, eu quero tomar um café colonial fora daquele local, eu quero comprar geleia, o pão, daqui a pouco eu quero aprender como que você faz esse pão, essa geleia, eu quero dar um passeio de barco no Rio Uruguai. E quem é que faz isso? O Costana não pode fazer tudo. Então, aí entra o dever de casa, né, do empreendedorismo. Então, nós temos trabalhado isso em conjunto, né, Porto Mauá, ali, Porto Vera Cruz, Campina das Missões, Santa Rosa, 3 de Maio, Horizontina. A gente está em todos esses municípios aí trabalhando e levando palestras, né, levando consultorias. Porque a primeira coisa é que o empreendedor, ele, principalmente o das agroindústrias, né, eles não acreditam que alguém quer ir ver o seu modo de vida. Eles acham, mas quando a gente chega, eles dizem, mas o que a pessoa vai querer vir ver aqui? Mas é isso que quer, porque é o genuíno. Porque hoje, com essa questão da explosão do turismo, tem tantos produtos commodity, né, que não me dá vontade de ir olhar. Mas eu quero que tu me conte a tua história, eu quero conhecer o teu sotaque, a tua língua, de onde que tu veio, como que tu cria teus filhos, como que tu chegou até aqui, como que tu começou esse teu negócio, e eu quero levar um pouquinho disso, né? E se puder, conviver com isso. Então, eu acho que o grande desenvolvimento, além de que para uma construção de um empreendimento desses, eu não preciso nem dizer que mexe com construção civil, mexe com a parte de tecelagem, de decoração, ambiente, paisagismo, todo o setor que as empresas vão, e eles vão fazer essas compras locais, já estão fazendo. E futuramente também, né, para manutenção. E aí a gente vê os municípios, né, olhando para isso, opa, eu tenho que deixar minha cidade mais bonita. Porto Mauá está trabalhando bem, agora foi inaugurado em Porto Mauá, acho que faz uma semana e meia, mais ou menos, ou 2, um bar flutuante. Olha, tá? não sabia. Não viu? Maravilhoso, tá? Eu fui dar palestra esse ano lá e eles estavam em construção, e agora eu vi no Instagram que já está funcionando. Legal. É um bar flutuante, é o primeiro da região. Ah, mas a gente não tem nada flutuante? Tem em Porto Xavier. Eles fizeram uma cabana flutuante, mas é uma cabana para uma pessoa alugar e passar uma noite e viver ali. Mas um bar, ele já abre para atender 30, 40, 50 pessoas. Então, eu estou em Porto Mauá, eu posso ir ali tomar um drink, comer alguma coisa, façam uma foto disso, né? Essa semana a gente trouxe, eu trabalho muito com Campina das Missões, a gente trouxe a influencer digital Sara Budowski, né? Que é do Baita Sábado, da RBS TV. E ela fez um trabalho de divulgação para nós, de Campina das Missões, que a gente tem o produto Caminhos da Imigração, que eles se ligaram, tu diz, o que eu vou fazer em Campina, né? Meu Deus, é uma cidadezinha de 5 mil habitantes. Mas eles têm a história local, russa e alemã. A identidade é isso, é com isso que nós vamos trabalhar. E a gente desenvolveu um roteiro, Caminhos da Imigração, que conta isso, através da gastronomia, da dança, da música, né, da cultura local. Tem um momento rural também, que a gente vai para um sítio rural, que daí tem essa integração com a natureza. E a Sara ficou encantada. Ela veio e ela me disse, Lise, eu amei tudo isso. Né? Claro que o município está começando, tem coisas para fazer, não está pronto, e ela faz esse olhar, se a gente vê que tem ainda tema de casa para fazer, mas é dar o primeiro passo, claro, né, Dani? Começa, eu acho que essa é a questão. Se eu tô vendo que tem um Costana Resort, a gente já teve o Tenondé, que eu disse que foi o nosso primeiro na região, né, que já mostrou, e que hoje é um dos grandes das âncoras aí, é olhar para os pequenos negócios, porque eles que vão ganhar. Sim, tá? Sim. Porque para volta desenvolve muito, né? Não, a gente vai viajar, tu pode ir para um resort. Eu viajo, eu digo que eu trabalho para viajar, né? Então, assim, o meu momento é sair e viver experiências. E por mais que eu vá para um resort, que eu vá para um lugar lindo, tem uma hora que eu disse assim,
vamos sair fazer comprinha, vamos sair para no olhar o pôr do centrinho. sol num outro local, vamos tomar um caldo de cana, vamos comer uma tapioca. Então, tu quer esses momentos que o hotel te oferece tudo, mas eu tenho necessidade, né? Então, isso é próprio do ser humano e graças a Deus que a gente tem isso, Sim, porque senão sim. a comunidade não se desenvolvia. E eu acho que esse é o principal diferencial, né, Liz? E é isso que a gente tem que aproveitar, justamente a nossa humanidade, a questão genuína que a gente tem da história, da criação, do desenvolvimento. E quando a gente fala de um Costana, de um Tenondé, enfim, de grandes empreendimentos, tudo isso que tu falaste e antes, né? E tem o durante e tem o depois também. A manutenção desses lugares, aí ele compra lá o pão na padaria local, ele compra lá o alimento, ele compra a lira, ele segue fomentando. Os negócios passam a ser fornecedores Exatamente. dessa âncora, né? Porque ele Exatamente. precisa ter, para fazer o café da manhã, quantos produtos, né? Exatamente. E eles não têm interesse. Essas empresas não têm, mas eles têm uma dificuldade, que são fornecedores aptos para vender, tá? Então tem que ter esse olhar, porque para te colocar uma geleia para vender dentro de um hotel, tu tem que ter algumas regulamentações que são necessárias. Aí tem a Emater, que faz um trabalho lindo, Senar, que faz um trabalho maravilhoso, Sebrae. Então, assim, a gente tem várias entidades aí que estão à disposição. É só querer fazer, sair, procurar, né? Sim. E aí tu falou das entidades e eu quero aproveitar esse gancho, porque assim, ó, o papel das entidades, aí tu falaste antes da MM, né, do Sebrae, enfim, a gente está vendo aí o governo do estado também se movimentando, né, articulando, trabalhando, tu falaste de alguns prefeitos, enfim, a importância, né, das secretarias de cultura, secretarias de turismo estarem atuando fortemente, aproveitando esse momento. Como que tu avalia esse movimento coletivo da nossa região? Tu que está em todos os lugares sempre, Lizzy. Eu acho que a gente está dando passos cada vez maiores, né? Então, a gente já tem hoje a união de uma MM e a Mufron, que antes era bem separada. Então, a gente começa aos poucos a ter essa aproximação. A gente vê essa preocupação na promoção do mercado. A gente estamos voltando de um Festures de Gramado, onde Sebrae apoiou com 50% do valor para ter um estande bonito, diferenciado, pomposo, porque feira de turismo, tu tem que ir de forma pomposa ou não vai, né? E a gente conversou com a MM e disse, nós vamos apoiar pra gente ir diferenciado. Eles super foram parceiros, né? Então, a gente fez missão empresarial, o Sebrae colocou um ônibus gratuito para levar sem custo algum. Nós colocamos o ônibus e todos os ingressos do Festival de Turismo para 35 empresários que tivessem interesse. Essa foi uma ação também em união com a MM e a Mufron. Então, eu vejo que está tendo esse trabalho. Nós vamos entrar o ano que vem aqui também na região, aí eu falo em Sebrae, né? Que é com um grande projeto, que eu digo que é um grande presente que a gente vai trazer para a região, que se chama Territórios Empreendedores, tá? Mas esse é um trabalho, e aqui eu já faço o convite, quando a gente ligar para você, se você receber esse convite, vá e convide alguém para estar lá. Porque é um trabalho para territórios empreendedores, para desenvolver, eu preciso de todas as alianças aqui, né? Todos os elos. Então, eu vou precisar do poder público, das universidades, das escolas, dos empresários, das entidades, das organizações não governamentais, todo mundo junto, que é para ter esse novo posicionamento, porque vai ter uma mudança na região, tá? Sim. E nós vamos ter que mudar a forma de nos vender. E isso muda o olhar de todo mundo. E agora, qual é o problema que eu vejo, Dani? É ansiedade de querer que o resultado venha assim. Sem tá? trabalho. Não, tem que vir. Tipo, o governo tem que fazer, a prefeitura faz. Não faz sem assim. envolvimento, gente. Tá? É a mesma coisa que tu botar a tua empresa e tu diz assim, eu vou contratar um funcionário que vai cuidando da minha empresa e todo final do mês eu vou vir aqui, eu quero lucratividade. Não vai lucrar. Tua empresa vai quebrar. Porque tem que ter o amor, tem que ter aquele olhar. Já tem aquela frase, né? Que é o olho do boi que engorda a boiada, né? Então, assim, essa frase não é só para agricultura, é para todo negócio. Então, esse projeto traz todo mundo olhando para essa nova mudança e
que nós vamos fazer daqui para frente, o que nós queremos ser e o que nós temos que fazer para alcançar essa visão de futuro, né? Então, é um grande projeto que o Sebrae está trazendo aí, junto com o Sebrae Nacional. Serão, se eu não me engano, são 3 regiões no Rio Grande do Sul que vão receber, e a região das Missões é uma. Eu vou estar junto, capitaneando esse projeto, junto com o meu colega gestor Euclides Cunha, né, que é o gestor também das políticas públicas. Então, vai ser um trabalho bem forte aí. Sensacional, Lise. Estamos tentando fazer a nossa parte, né, Dani? Mas eu sempre digo assim, tem uma outra frase que eu digo muito: não tenho varinha mágica, tá? Nós não temos. Eu gostaria de ter, de fazer o plim-plim e tudo dar sucesso. Mas para ter a varinha, para ter esse plim-plim, gente, ou tu se engaja junto comigo, tu faz acontecer ou não vai dar certo. Eu estava ontem fazendo pesquisa, ligando para os meus clientes, pesquisando sobre indicadores. Eu digo, e aí, quanto que a gente cresceu nesse meio tempo? E tem uma que me diz assim, cresci 100%. Eu estou feliz da vida. E tem outra que me diz assim, não cresci, eu reduzi. Qual é a diferença daquele que cresceu 100% e daquele que reduziu 20% no orçamento, no sua lucratividade? É o envolvimento. Aquela que cresceu 100%, ela está em tudo. Tu chama, ela está na palestra. Tem reunião, ela está ali. A que reduziu 20%, hoje eu não posso ir porque aconteceu tal coisa na minha casa. Eu não posso ir nessa aqui porque deu tal problema. Tudo tem um porém. Então, se tu não faz a tua parte, se tu não entra junto, e tem que estudar, tem que ter, todo dia tu tem que ler, tu tem que aprender sobre o setor e não esperar que alguém vai fazer por ti. Porque não vai. Porque a política pública, ela vai te abrir os caminhos, ela vai te oportunizar, mas quem bota o pé no acelerador é você, tá? Isso aí. E as pessoas têm muito, a nossa região eu vejo muito isso. Esses dias eu convidei uma agência para ir para o festival e a resposta foi, eu não fui convidada. Eu digo, como não? Eu botei em todos os grupos. Mas não veio um convite especial para mim. Gente, não tem que ir um convite especial para ti. Se tu viu que tem isso aqui e te interessa, nos chama no privado, pergunta no grupo. Nós estamos 100% à disposição dos nossos clientes, né, para informar. Mas tu precisa agir, né? Sim. Agir. O sucesso, ele dá trabalho, né? Isso aí, dá trabalho. Não vem de graça. Isso aí, não vem de graça. Lise, agora são 13h44, a gente vai para o nosso segundo intervalo aqui no Cafezinho, com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, inspirando mulheres na Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande.
Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h48 e a gente segue conversando com a Lisiane e o Jerry Rampel, falando sobre os 400 anos das missões e o futuro que a gente está construindo, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Lisi, a gente falando então de 400 anos, né? Como tu falou muito bem já nos outros blocos, é um marco histórico gigante, é uma grande oportunidade, né? Na tua visão, qual a simbologia dessa data para nossa região? O que isso simboliza para além da celebração, né? Quando a gente fala também de desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento das pessoas, quando a gente fala de concretizar tanto planejamento que a gente vem há anos buscando, né? E tu falou antes, agora, é a hora. Então, queria que a gente reforçasse, não só o que foi dito, mas do impacto disso, que isso vai trazer para daqui 5, 10 anos, né? Do quanto que a gente vai seguir colhendo todo esse trabalho, que vai dar trabalho, né? Como a gente falou bem, né? Finalizamos outro bloco falando disso, que o nosso sucesso vai dar muito trabalho, tem dado já, mas agora é a hora, né? Nesse momento que a gente vai ter que baixar a cabeça e trabalhar para de fato colher isso lá na frente. Como que tu enxerga esse impacto de desenvolvimento econômico, de celebração, enfim, de toda essa união de várias situações que vão acontecer, né? Não só financeiras, mas também culturais, enfim. Como que tu enxerga isso lá na frente, Lisi? Tudo depende do que a gente vai fazer agora. Tá? Então, o que nós vamos escolher vai depender das nossas ações do dia de hoje, né? Do que a gente está planejando e de como que a gente está fazendo isso acontecer. Porque primeiro é aquela questão que a gente já falou, não esperar só que os outros façam. Tá? Então, acho que cada um ter a noção da sua responsabilidade e fazer acontecer. A segunda questão é fazer diferente. Tá? Eu, ao mesmo tempo que eu vejo muitos projetos vindo, eu me preocupo também com os projetos, né? E eu já externalizei isso para a governança, porque o que me preocupa, né, Dani? Me preocupa muitos prédios sendo construídos, muitos museus, tá? Mas eu sei que um prédio é um prédio. O que faz a diferença é o que tem lá dentro. E isso está na gestão pública. Isso é outra preocupação que eu tenho. Porque eu acho que tem que entrar o privado. Porque hoje o gestor público, ele pode estar preocupado, a gente vê muitos prefeitos preocupados com o turismo sério, fazendo ações concretas, investindo corretamente, mas e o próximo? Ele vai olhar para o turismo ou ele vai dizer assim, fecha a porta daquele museu lá, porque eu não vou investir em turismo, eu vou investir na agricultura. Então o privado tem que fazer parte disso, porque ele é o que vai manter a água corrente ali para fazer com que essa semente germine e eu possa ter a colheita, tá? Porque não adianta só construir, gente. E aí eu falo, digo, qual é a exposição que vai ter lá dentro? Porque, por exemplo, o Museu da Manhã. O Museu da Manhã é lindo, né? Eu já fui, e eu já fui mais de uma vez. Por que eu fui mais de uma vez? Porque ele tem uma parte que é itinerante. Então, ele vai mudando. Não é a mesma coisa. Eu tenho exposições fixas, mas eu tenho sempre uma novidade. E essa é a palavra. Qual é a novidade de hoje? Porque eu não posso fazer algo que seja estático, que vai me contar essa história a vida toda igual.
eu tenho que estar trazendo elementos inovadores. E aí, essa galera jovem, que é cheia de atitude, que tem conhecimento sobre tecnologia, que está sempre pesquisando, que está no Instagram, no TikTok, que, querendo ou não, pode ter seu lado ruim, as redes, mas elas nos trazem muitos insights legais e nos trazem velocidade para isso chegar. Que anos atrás eu precisava ir até o local, né? A gente não tinha isso tão rápido como a gente tem. Claro. Então a informação está na palma da mão. Então eu acho que a sucessão familiar que a gente chama dentro das empresas, a gente tem que ter a sucessão familiar no turismo, que é trazer esse sangue novo para olhar, se preocupar com esses investimentos públicos, trazer o privado para investir e ter realmente um planejamento de como que isso vai ser daqui 10 anos e que isso não vire um elefante branco, que a porta seja fechada, em que foi investido 50 milhões na região e que isso não resultou em nada. Então, realmente, os investimentos têm que ser sérios e tem que ter... eu acho que o grande desafio é o olhar de futuro de como que ele vai ser feita a gestão disso, tá? Então, mesmo quando a gente fala numa plataforma que eu coloquei no início, a gente está desenvolvendo, né? Querendo trazer essa forma inovadora de tecnologia. Até isso. Chega uma hora que tu sabe, tu é da área de TI, né? A tecnologia se tornou obsoleta. Então, isso que a gente quer fazer agora, daqui 10 anos, pode ser que não seja mais. Exatamente. Ele é um momento, e daqui 5 anos eu vou ter que revisitar isso e vou ter que mostrar de outra forma. Você pode estar ouvindo isso e dizendo, mas ela tá louca, né? Não tá, porque tu vai olha para 10 anos qual era o celular que tu tinha na tua mão. Tu continuaria com o mesmo celular hoje? Não. E quando tu fez, não foi um investimento altíssimo? Foi. O carro que tu comprou 5 anos, 10 anos atrás, tu já não quer mais ele. A televisão tu não quer mais. E isso é para o turismo. Sim. Então, todos os investimentos que estão sendo feitos hoje, eles não são um investimento que vão nortear todo o nosso futuro. Para esse momento, ele traz um novo gás. Mas daqui 5 anos, eu vou ter que ter um novo olhar e vou ter que rever isso, readequar, fazer a oxigenação, né? Então, sim, eu acho que os 400 anos, ele nos traz a reflexão, ele nos traz o parar e o respirar, né? Meditar no turismo, assim, olhar para tudo isso, vendo como que cada um de nós pode somar e pensar que a inovação ela tem que ser constante e não é uma vez que a gente faz e que o resultado vai vir para o resto da vida. Sim. E daí, assim, para além também da tecnologia, né, Lise, que é uma coisa que é necessária e permanente, é o investimento nas pessoas, né? Porque é o que faz a diferença de tudo, né? É o que faz funcionar. E eu acho que este momento, ele tem sido muito forte nesse sentido, né? De fazer com que as pessoas, de fato, se apropriem, né, de onde é que a gente está situado, de como é que a gente faz isso acontecer, como é que a gente se apropria da tecnologia que vai vir lá, como é que eu posso trazer isso para a minha vida. E essa é a minha pergunta, como que tu entende, eu sei que tu falou um pouquinho já antes, mas como que tu entende que a comunidade pode, de fato, se reposicionar e participar deste momento? Daí eu digo... comunidade como um todo, não só a pessoa que tu falou lá no início, que é muito importante, que bota o lixo lá e que não junta seu lixo, que não varre sua calçada, né, para que a gente tenha uma cidade limpa para receber as pessoas. Sim. Mas as escolas, né, as universidades, enfim, as outras... Excelente, Dani. Tu sabe que a gente tem um projeto dentro do Sebrae que se chama GEP, né, que é um projeto que trabalha com educação empreendedora. E quando a gente estava fazendo o planejamento do próximo ano, a gente fez todo um brainstorming com vários gestores, e como que a gente pode se engajar e trabalhar mais unido, e não cada um trabalhar dentro dessa caixa. E eu olhei para o meu colega, que é o Ricardo, que trabalha o GEP, e eu disse, a gente tem que se unir, tá? Por quê? Porque o GEP, ele trabalha essa questão do empreendedorismo dentro da escola, eles criam, tipo, uma empresa, criam um produto, fazem, inclusive, uma feirinha para vender. Mas isso aí, ele não pode olhar para a sua propriedade, ele não pode olhar para a sua comunidade, qual é o valor e o que eles poderiam fazer para valorizar aquele microambiente ali, valorizar aquela agroindústria, para que alguém fosse lá visitar. Então, eu acho que as escolas têm que fazer esse trabalho de valorização cultural, patrimonial, ambiental, né, para que tenha toda essa valorização do que nós temos hoje. A questão da sucessão familiar, nós estamos reduzindo, né?
A nossa cidade já reduziu o número de habitantes, isso é um problema. Então, por que as pessoas se formam e não querem ficar aqui? Tá? É esse olhar que nós temos que ter. Por que o jovem, ele quer sair do país, ele quer sair da cidade, ele quer... Por que a nossa região não é boa para viver? Então, será que é eu que respondo isso? Não, pergunta para o jovem. Pergunta para essa criança, pergunta para esse adolescente que está quase se formando, que está fazendo ensino fundamental, ensino médio. E faça com que ele participe dessa construção. E trazer ele para a construção, sabe? Porque se eu não participo de uma construção, eu não sou engajada. Exato. Tá? E eu não estou construindo o que eu quero ficar, onde eu quero ficar. Ninguém me perguntou. Exatamente. Né? É como aquela empresa que me disse, ninguém me perguntou se eu queria ir. Tá? E, infelizmente, as pessoas ainda aguardam por isso, né? Então, eu vejo que a sucessão familiar é fundamental, as escolas têm um papel gigante nisso, assim, ó. Eu tenho até pena dos professores, né? Porque não é fácil, gente. Hoje, competir, sabe, com tudo que tem no mundo exterior aí para fazer que uma aula seja atrativa e que o aluno goste e a própria cidade seja valorizada por essa criança, é puxado, né? Então, é um desafio muito grande. E eu acho que o outro elemento não sei se essa é a palavra certa que eu vou usar, mas vamos lá. Que é a questão da inveja, sabe? É a grama do vizinho é melhor que a minha, ou eu não quero que a tua grama seja melhor que a minha. E se tu faz, eu não vou apoiar, tá? Então, é esse bairrismo que a gente tem, essa competição. Outra palavra, vê se tu concorda. Ego. Eu acho que ego é a palavra ideal, Dani. Muito obrigada, tá? Mas, assim, o ego é muito grande e a gente não vê essa união da região como um toda. E a gente vê isso quando a gente vai fazer uma promoção de mercado, daí eu volto na questão do turismo, e a gente coloca as ruínas de São Miguel na imagem. E aí o prefeito diz assim, por que não tá a minha igrejinha aqui? Tá? Por que não botaram o meu riozinho aqui? Porque o rio, a tua igreja, ele não é apelo para fazer com que alguém venha para cá. Hoje o apelo é o patrimônio histórico, né, tombado, né, pela Unesco, enfim, patrimônio mundial. Mas quando que a tua igrejinha e o teu rio entra? Quando eu já estou dentro da região. O que mais que eu posso fazer? Aí é a hora de você se vender. E aí você tem que estar com o teu material dentro do hotel, você tem que ter material dentro do restaurante, você tem que visitar os empreendimentos e dizer, eu existo, eu estou aqui. Ó, se você mandar alguém lá e ele chegar lá dizendo que foi indicado por tal pessoa, eu vou te dar um percentual disso, porque é ganha-ganha. No turismo é ganha-ganha. A gente não pode dizer, não, mas os caras não mandam aqui. Vão mandar se você der um percentual para ele. Comissionamento. É assim, tá? Porque todo mundo quer ser feliz, o turismo, né? Ele vai funcionar quando, de fato, virar desenvolvimento econômico na veia, né? Exatamente. E sabe que eu sempre digo assim, que o turismo é bom, mas ele também é ruim, né? Tá? A gente vê o que está acontecendo em Barcelona agora, tá? Que agora tá voltando. Que a gente não quer o turismo, a gente não quer o turismo massivo. Nós queremos um turismo que transforme, também não é fácil, né? A gente tem que botar uma chave na porteira, né? Mas a gente não quer ter aquela quantidade de gente que faça com que a nossa habitação fique caro, que as pessoas não queiram mais alugar um apartamento para a comunidade, só quer alugar via Airbnb, que o restaurante ficou inacessível para a comunidade local, Gramado já está sofrendo isso, né? Quem é de Gramado tem o restaurante que ele vai, porque o do centro, do turista, é demais para ele. Sim. Então, esse também é um cuidado que nós temos que ter, né? Que mas até lá tem chão. Até lá tem chão, né? Por enquanto, a gente está pedindo pro turista vir, venham, tá tudo certo, não tá caro, o preço tá ótimo. Isso aí. Lizzy, eu vou reforçar que já são 14h01, eu vou reforçar, então, o seminário dos 400 anos, Um Olhar para o Futuro, que acontece agora no dia 25 de novembro, no Cindy Lojas, no novo Cindy Lojas, espaço lindíssimo. Aí, parabéns aí ao nosso presidente Gilberto, né? A IOF é maravilhoso e toda a sua equipe. Tá, então começa já pela parte da manhã com um café rural, necessita pré-inscrição, porque a gente vai ter café rural, vai ter um brunch ao meio-dia para todos os participantes, né? Muitas palestras lá e o café rural sendo servido pelas agroindústrias aqui de Santo Ângelo, valorizando também o produto local. Sensacional. Lizzy, sempre uma delícia conversar contigo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar com a gente a tua visão, teu conhecimento e a tua paixão pelo desenvolvimento dessa região.
É inspirador quando a gente vê quem trabalha diariamente para construir aqui o futuro, fortalecer territórios e abrir os caminhos para quem empreende por aqui. E se você esteve conosco aqui nessa tarde, nosso muito obrigada pela parceria dessa semana, sempre com o apoio da Corsã, Evoluir nos define, Sicredi, é ter com quem contar, Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, inspirando mulheres, Neft Weaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Um beijo para todo mundo, a gente encerra essa semana por aqui, mas na segunda-feira tem mais cafezinho, mais conversa boa e mais transformação. Um ótimo final de semana para todos.